Bom, eu começo essa live dizendo o seguinte. A Bíblia diz, Provérbios capítulo de número 11, verso de número 3, diz assim, que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio a existir a partir do que não se vê. Bom, esse é um texto que você tem que meditar constantemente. Ele é de muita importância para a nossa vida, porque você vai entender a concepção do mundo, a concepção ou a forma de Deus conceber as coisas, né, por meio da sua palavra. Então veja, a gente para pensar, se a Bíblia afirma que o universo visível foi criado pela palavra de Deus, eu vou parar por um pouco, e quando eu penso na palavra de Deus, eu penso aqui na Bíblia, tá? Esquece a Bíblia por um pouco. Tenta esquecer um pouco a Bíblia e tenta pensar no feito. O universo foi criado pela palavra de Deus. Naquela época não tinha Bíblia escrita. Ou seja, a gente tem que pensar na palavra que saiu da boca de Deus. Deus criou o universo falando. O que é que eu estou fazendo aqui agora com você? Falando. Eu estou conversando com você. Deus criou o universo conversando. Deus criou o universo falando. Falando. Assim como eu estou falando, Deus criou o universo falando, né? Ou seja, todo o universo foi gerado através de palavras, de orações, sons que saíram da boca de Deus. Quando a gente fala de oração, por exemplo, a gente pensa no ato religioso de orar, de se dirigir a Deus. Mas a própria palavra oração quer falar, ela diz respeito à fala, oração. Então veja, através da oralidade, da oração, através de palavras ditas, de sons que saíram da boca de Deus, saíram com poder para criar um universo visível, qual nós tomamos aqui hoje conhecimento. Tudo que você vê à sua volta, seja a natureza, seja o que for que você consiga enxergar criado, foi fruto de palavras que saíram da boca de Deus, de sons, de orações que saíram da boca de Deus. E aí eu paro para pensar, você já pensou no poder que está por trás de uma palavra? Tenta parar para pensar nisso. Veja, os cientistas estudam, irmãos, formas metafísicas para explicar a criação do universo. O universo foi criado por uma explosão de um átomo com não sei o quê, e o átomo com aquilo, uma fissura, uma fusão, uma fisão, sei lá o quê. Tanta coisa que eles estudam para descobrir a energia que possa ser suficientemente poderosa para criar alguma coisa. E a Bíblia, de uma maneira bem simples, diz assim, todo esse poder que todos os cientistas buscam estão naquilo que sai da boca, na palavra. Veja que coisa poderosa. O poder que carrega uma palavra. Talvez você se lembre das aulas de física que você já teve, falando sobre a energia atômica, etc. Que é algo extraordinário, pode destruir o mundo. Mas você já parou para pensar o poder que está por trás das palavras? Porque a Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma que Deus criou o universo visível por meio daquilo que saiu da sua boca. E aí você vai dizer, pastor, mas é Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. É fato. Essa é a palavra de Deus. Porém, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Assim sendo, carregamos poder naquilo que falamos. Veja, fato que quando o escritor de Hebreus se refere ao universo criado pelo poder da palavra, ele está falando do próprio Deus criando o universo. Deus fala e as coisas acontecem. Deus proclama e as coisas surgem. Mas nós somos os filhos desse Deus. Nós somos a extensão existencial desse próprio Deus. Nós somos a multiplicação desse próprio Deus. Nós carregamos em nós a própria natureza de Deus.
Irmãos, não há filho que não tenha a natureza do pai. Se não carrega a natureza, logo já não é filho. No dia que Adão perdeu a natureza de Deus, deixou de ser filho, consciência de filho, foi embora. Mas enquanto nós entendermos que somos filhos de Deus, precisamos saber, carregamos em nós a natureza dele. E com isso, todos os seus atributos. É por isso que Jesus disse, vocês talvez não fazem noção de quem vocês são. De fato não fazem, porque se alguém disser a um monte, qualquer ser humano que disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será com ele. Pensa no poder por trás de uma palavra que sai da tua boca. Pensa no poder da palavra que está nesse momento em atividade, em ação à nossa volta. É carregada de energia, é carregada de poder para realizar coisas. Não se engane, a palavra que sai da nossa boca sai carregada de poder para fazer. Pode ter certeza disso. Então, carregamos poder naquilo que falamos. Bom, quando nós falamos da palavra que sai, que emana da boca de Deus, e sabemos que Deus é o nosso Pai, a gente sabe o seguinte, que Deus, irmãos, ele é Deus de vivos e não de mortos. Por isso, se falarmos aquilo que Deus fala, a palavra de Deus, produziremos vida. Eu vou explicar isso aqui melhor. Veja. Nós chegamos à seguinte conclusão, que Deus criou o universo por meio da sua palavra, daquilo que sai da sua boca, falando. Nós somos criados, imagem e semelhança dele. Só que Deus, ele não produz morte. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quando Adão morreu, se separou de Deus. Deus é a fonte da vida. Logo, aquilo que sai da boca de Deus produz vida. A palavra é espírito e vida, é o que Jesus disse. Aquilo que sai da boca de Deus produz vida. A palavra é espírito e vida. Se nós, os filhos, falarmos em conformidade com o que Deus disse, nós, os filhos, falarmos a mesma coisa que Deus diz, então produziremos vida. Como é que eu produzo vida? É quando a minha boca fala em conformidade com o Deus da vida. Isso se chama confissão. Confessar a palavra é dizer o mesmo que Deus disse. A palavra que foi pronunciada por Deus, saindo da minha boca, ela sai com o mesmo poder que saiu da boca de Deus pela primeira vez. É isso que eu quero que você entenda. Se eu falo aquilo que Deus fala, como Deus é Deus da vida e não da morte, então aquilo que Deus fala produz vida. Se eu falo o que Deus fala, aquilo que sai da minha boca, agora sai com o mesmo poder que um dia saiu da boca de Deus. Aleluia. Isso é extraordinário. Isso é genial. Isso é incrível. Isso é poderoso. Poderoso. Por quê? Porque Deus é Deus da vida. Deus é a fonte da vida. Dele só flui vida. A palavra é espírito e vida. Se eu falo em conformidade com o que Deus disse, a palavra que sai da minha boca sai com o mesmo poder que saiu da boca de Deus pela primeira vez. Agora, se eu falar de acordo com o que o mundo fala, então a minha boca vai produzir exatamente o que o mundo produz: morte. Morte. Se eu falo de acordo com o que Deus fala, produzo vida. Se eu falo de acordo com o que o mundo fala, produzo morte. Por quê? Porque no mundo jaz do maligno. Isso é uma verdade imutável. Então veja, por essa perspectiva, o que a gente entende? Que vida e morte estão no poder das palavras que saem da nossa boca.
Gente, isso é tão paradoxal que dá um nó no nosso juízo. Vida e morte está no poder das palavras. Veja, você trabalha, se esforça, faz coisa com o corpo, vai para uma academia, faz esporte, faz tudo. E a Bíblia diz, mas a vida e a morte estão no poder do que você fala. O que eu quero dizer? Que não adianta nada você querer fazer um monte de coisa para preservar quando a tua boca te condena. Jesus disse, sabe, o que mata o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. O que mata o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Eu não estou dizendo que você não possa fazer a sua academia, que você não deva cuidar do corpo, você tem mais é que fazer isso mesmo. Mas saiba, não adianta nada se você não alinha o que você fala com aquilo que Deus fala. O que Deus fala. Porque morte e vida não está no corpo, está no poder da língua, no poder da palavra, daquilo que sai da tua boca. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, entre aspas, super saudáveis, mas com a vida destruída. Porque não fazem ideia do poder daquilo que sai da própria boca, né? E aí, destroem tudo. Essa passagem é interessante porque a Bíblia diz que Jesus ia com seus discípulos e eles estavam com fome. E aí eles entraram no milharal, pegaram algumas espigas e estavam comendo. E eles questionaram, vocês nem lavam as mãos para comer, comem no faz de qualquer jeito. Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. O que mata o homem não é o que entra, é o que sai. Veja que dura essa palavra. Que o que mata o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Então morte e vida estão no poder da língua, estão ao meu alcance, né? Tudo o que precisamos é utilizar bem a nossa boca. Tudo que nós precisamos agora é vigiar com aquilo que sai da nossa boca. Tudo que nós precisamos agora é entender que tudo o que eu preciso para construir uma vida ao meu redor satisfatória é da palavra de Deus e da minha boca. Se eu coloco na minha boca aquilo que Deus fala, aquilo que sai da minha boca sai com o mesmo poder que saiu da primeira vez que saiu da boca de Deus. Então tudo o que eu preciso para uma vida plena, irmãos, é a palavra e a boca. Só isso. Ou seja, a consciência dessas verdades nos fará prudentes com as palavras que saem da nossa boca. Veja, pense por um pouco sobre isso, raciocine um pouquinho aí, medita sobre o fato e veja quantas coisas talvez você poderia ter evitado com a sua boca grande se tivesse ficado fechada. Para pensar, né? Deixa eu te dar um exemplo. O ano passado nós viramos o ano dizendo assim, ó, o ano que vem é o ano das grandes conquistas. Pega um filme nisso, é o ano das grandes conquistas, é o ano das grandes conquistas. O ano que vem é o ano das grandes conquistas. O ano que vem é o ano das grandes conquistas. O ano que vem é o ano das grandes conquistas. Aí veio chuva, aí veio pandemia, aí veio o diabo. Mas não mudou aquilo que nós declaramos com a nossa boca. Esse ano para nós foi ano de grandes conquistas. Agora, se você quiser falar o que o mundo fala, fale o que você quiser. Mas saiba que você vai comer daquilo que você falar. Então, para 2021, o que é que vai sair da minha boca? O que é que o mundo está falando sobre 2021? Eu não quero nem saber. Porque eu sei o que eu estou falando para 2021. 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. 2021 vai ser o ano de empreender para expandir. Empreender, expandir. Eu vou investir, eu vou fazer coisas extraordinárias, eu vou expandir de todas as formas, para todos os lados, porque para isso foi que eu nasci. Então o ano que vem é o ano de maior crescimento da minha vida, da história. Empreender para expandir. Então esse é o lema para 2021. Quer falar que vai ser ruim? Problema seu. Agora, quando tiver na desgraça, lembre-se de que um dia eu te avisei que você come exatamente daquilo que sai da sua boca. Você se alimenta exatamente daquilo que sai da sua
boca. Então, a consciência do poder que está por trás das palavras vai fazer com que você vigie um pouco mais daquilo que você fala. Cuidado, porque talvez você esteja pensando ainda só na questão do futuro. Mas olha o que você fala do teu marido, veja o que você fala da tua esposa, veja o que você tem falado do seu filho, veja o que você tem falado da sua igreja, veja o que você tem falado do seu trabalho, veja do que você tem falado do clima, veja do que você tem falado da sua cidade, veja o que você tem falado do seu estado, veja o que você tem falado da política. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que sai da sua boca. Vigia. Vigia com aquilo que sai da sua boca. Porque as palavras, elas são carregadas de poder. Carregadas de poder. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Bom, e se eu não sei o que falar? Fique calado, mas não fale bobagem. É melhor ficar calado. Se não sabe o que falar, cala a boca. Fica calado. Fica calada. Por quê? Porque a língua tem o poder de produzir morte e vida. Quem gosta de falar vai arcar com as consequências. Quem fala segundo a palavra de Deus é espírito e vida, vai produzir vida. Mas quem fala segundo os padrões do mundo vai sofrer os danos do padrão do mundo. Morte e vida estão no poder da língua. Um dia eu estava na casa de um pastor, amigo meu, já tem muitos anos. E aí, o filho dele chegou para mim e disse assim: pastor, me dá uma frase para me botar no meu Instagram. Eu disse: como é? Na época eu nem tinha Instagram. Eu disse: me dá uma frase, pastor, para que eu possa botar no meu Instagram. O senhor é um homem tão inteligente, sábio. Se o senhor me der uma frase, vai bombar no Instagram. Eu digo: escreve aí. Aí pode dizer. Eu digo: se você não sabe o que dizer, não diga nada. Não, pastor, aí o senhor pegou pesado. Eu digo: não, você vai ficar falando pra quê? Só pra encher linguiça? Pô? Se você não sabe o que dizer, fique calado que é melhor. Se você não sabe o que dizer, melhor não falar nada. Não é? Porque você constrói o mundo à sua volta com as palavras que saem da sua boca. Melhor é isso. Provérbios 18, 22 diz assim: o homem que encontra uma esposa encontra o bem precioso e recebe o favor do Senhor. O homem que encontra uma esposa recebe um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Eu posso dizer também que a mulher que encontra um marido de verdade encontrou foi um tesouro. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Para quem não casou, o negócio está complicado. Para quem não casou ainda, o negócio está, rapaz, o mundo está virado pelo avesso, vice. Pelo amor de Deus, né? Agora, você pode tanto estabelecer um relacionamento quanto mantê-lo pelo poder da palavra que sai da sua boca, né? Por favor, se você é daquelas que começa a dizer assim: ah, quando eu tiver meu marido, ele vai ver, meu marido vai comer no meu cabresto. Para de falar essas bobagens, cabeção. Porque lá na frente tu vai se arrepender de todas as palavras idiotas que saíram da tua boca. A palavra tem poder. Então, se você ainda não está em um relacionamento firmado, deseja, rega esse relacionamento com palavras. Começa a dizer: meu marido vai ser uma bênção. Meu marido é um homem batalhador. Meu marido é um homem trabalhador. Meu marido é um homem sensato. Meu marido é o cabeça da minha casa. Meu marido é um homem líder nato. Começa a falar aquilo que você crê, criatura. Cuidado. Você pode construir um relacionamento e mantê-lo pelo poder da palavra. Diz: aquele que achou a esposa, achou a bênção do Senhor. Para você falar o quê? Casamento é uma desgraça.
casamento é difícil, casamento é um problema, casamento é nhenhenhenhenhen. Pelo amor de Deus, casamento é uma bênção, casamento é crescimento, casamento é prosperidade, casamento é avanço, querido, casamento é maturidade, é bênção de Deus na minha vida. Casamento nos impulsiona para o sucesso. Cuidado, vive a vida inteira dizendo que casamento não presta. Se eu soubesse onde... Ai, vai só dar merda mesmo na tua vida, desculpa a expressão. Desculpa aí, falei uma palavra feia agora. Mas é porque às vezes as pessoas destroem a própria vida com aquilo que sai da boca. Quem achou uma esposa, achou uma bênção de Deus. Casamento é bênção. Casamento é bênção. É isso que você tem que falar todo dia. Então, relacionamentos podem ser gerados e mantidos por meio de palavras. Fale o que você espera e não o que você enxerga. Fale o que a Bíblia diz e não o que você está vendo. Fale o que você espera do seu marido. Fale o que você espera da sua esposa e não o que você está vendo. Por quê? Porque o que eu espero ainda não aconteceu. Eu posso gerar com palavras. O que eu estou vendo já aconteceu, meu irmão. Não tem como eu mudar mais. Então fale o que você espera e não o que você está vendo. Porque o que você está vendo foi gerado lá atrás. Lembre que as coisas visíveis são geradas pela palavra. Aquilo que você está vendo aqui, ó, foi gerado lá atrás. Então não fale o que você está vendo, já foi gerado. Fale o que você espera que aconteça. Seu marido não é a pessoa que você quer? Não fale o que você está vendo, fale o que você espera. Sua mulher não está sendo o que você quer? Não fale o que você está vendo, fale o que você espera. Seu casamento não está sendo o que você quer? Não fale o que você está vendo, fale o que você espera. Seus filhos não é o que você espera ainda. Então não fale o que você está vendo, fale o que você espera. E aí você vai produzir isso, gerar isso com palavras, pelo poder do Espírito. Aleluia. Provérbios 18, 23 diz assim: o pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Veja, estou falando de palavras, Saramão. A gente está em dois extremos: o pobre e o rico. O pobre vive murmurando, suplicando, pedindo, nunca agradece. O rico, por outro lado, vive retrucando o coitado do pobre e humilhando, falando, porque acha que não precisa de ninguém nunca. Vou ler de novo. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Bem, o que precisa? Tenha equilíbrio nas palavras. Ninguém é tão pobre que não tenha o que agradecer. E ninguém é tão rico que não tenha alguma necessidade. Então tem que dosar isso aí, parar de falar o que está vendo e falar o que crê. Né? É isso que você tem que fazer todo dia. Dosar isso aí. Trazer isso aí para o equilíbrio. Pelo amor de Deus. Para que a gente não ande realmente perdido. Provérbios 18, 24 diz assim: alguns se dizem amigos, que se dizem amigos, destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Veja, a amizade verdadeira não se prova com palavras, se prova com ações, nos momentos mais difíceis que você vive. Palavras expressam, às vezes, muitos sentimentos, mas são as ações que carregam a verdade. Então, a verdadeira amizade não se prova com palavras, mas em momentos de extrema necessidade. Na outra versão diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Existem pessoas
que vão estar conectando-se com você durante a sua jornada, a sua vida. Que não tem laço consanguíneo, que não tem laço familiar, mas que no momento da angústia se faz um verdadeiro irmão. Bom, regue isso com palavras. Regue isso com palavras. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Eu quero te despertar para isso agora. Vê, foi liberado às 10 horas da manhã a nossa primeira aula do curso Liderança e Sucesso. Se você assistiu a live ontem à noite, você precisa assistir agora a aula. Corre para lá e assiste a aula. Porque à noite, 9 horas, nós temos a segunda live. Nós vamos mergulhar de novo. A primeira live sai do ar. Você assiste a segunda live. E aí amanhã de manhã, você já assiste a segunda aula. Então você precisa juntar. Hoje a aula fala sobre o seguinte: como pensar como um líder. Como é que eu começo a trazer pensamentos de liderança para a minha vida. Então, não perde tempo, sai agora aqui e assiste lá o vídeo. Tá lá nos grupos de WhatsApp, onde você está cadastrado para o nosso curso de liderança e sucesso. Então corre para lá, assiste a aula, assiste a live se você não assistiu. E 9 horas da noite você tem um encontro marcado comigo. Nós vamos bombar hoje à noite mais uma vez uma live exclusiva e incrível falando sobre liderança e sucesso. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Fiquem na paz e até logo mais às 21 horas. 21 horas com o nosso curso Liderança e Sucesso. Tchau. Fiquem na paz.